Bom, conhecer essas histórias, né? Eu trabalho aqui no Arquivo Nacional já há cerca de 8 anos, mas eu não tinha tido a oportunidade de ler essas histórias, né? Essas ações de liberdade, esses documentos. E para mim tocou num lugar muito íntimo, né? De admiração pela luta, né? Dessas mulheres, mas também de reconhecimento, né? Eu, como grande parte do país, né, de uma família miscigenada, mas filha de uma mulher preta, de um avô preto, né, que trouxe desde da criação, mas também culturalmente, traços, né, da escravização vivida pelos nossos ancestrais, isso me tocou muito, né, porque a gente não está falando de relatos que ficaram apenas no passado, né? Nós estamos falando de pessoas que poderiam ainda estar aqui no presente, né? No caso de pessoas que estão aqui no presente. Então, acho que me tocou nesse lugar. Os relatos são muito vivos, né? Assim, são. Você provavelmente ouviu relatos dos seus antepassados, dos seus parentes. Como que você, por exemplo, a história da Catarina, que foi uma história que você destacou muito, queria que você contasse um pouco da história dela, especificamente o diálogo da Catarina com a tua história. Sim. Bom, eu participei das 2 atividades de conversa e, por coincidência, sem escolher, aprove de ficar com a história da Catarina, né, que é uma história que ela é muito interessante. A Catarina, ela era casada, já era livre, né, há 11 anos, e ela teve a sua casa roubada. Ela teve a sua casa roubada e levaram roupas, joias, levaram várias caixas, e dentre esses objetos estavam as cartas de alforria dela e de seu esposo, né? E então um familiar do seu ex-senhor, do seu antigo senhor, né, tentou escravizá-la novamente, né? Então conseguiu, né, apreendê-la, dizendo que ela tinha fugido, né, e a Catarina, ela conseguiu pedir que a levassem para um depósito público, que também é muito interessante, né, como se ela fosse um objeto, né? Ela foi para um depósito público e de lá ela conseguiu entrar com essa ação judicial. Ela tentou de tudo. Assim, ela tinha documentos, tinha testemunhas, tinha o próprio testamento do antigo senhor dela que faleceu, dizendo que ela era livre, tudo que ratificava mesmo a liberdade dela, mas ela não obteve a justiça, né? Ela foi ainda tida como escrava. A sua sentença disse que ela deveria ter feito uma conciliação com esse homem, né? Uma conciliação, um diálogo impossível, né? De uma pessoa que quer escravizar a outra. Enfim, a gente não soube depois, assim, tiveram recursos, a gente viu que foi até instâncias superiores a essa questão da decisão, mas foi mantido. Então, assim, eu fico imaginando que era também toda uma corte formada, né, judicial formada por pessoas brancas, né, que ali estavam mais interessadas numa manutenção da ordem e não olhando num caso específico, mas talvez em quais precedentes abririam com aquilo ali, né, porque a lei nunca foi para todos, né, sempre foi para todos só na letra fria, né, só no papel. Então, depois a gente não soube mais o que aconteceu com a Catarina, mas infelizmente ela não conseguiu. Ela desafiou a justiça, né? Ela entrou com a ação da liberdade, mas ela não teve a sua liberdade. E isso me toca porque muito cedo eu aprendi, né? E até hoje já vivi muitas situações e pessoas que eu também conheço que vivem situações que têm completa relação com a raça, de que as regras, elas são alteradas, as regras do jogo são alteradas. Então, toda vez que uma pessoa negra, uma pessoa preta, alcança determinado critério, alcança determinado degrau que foi colocado ali para ser alcançado, como se fosse um degrau para todos, o jogo vira. Mas não vira para a pessoa, né? As regras mudam. Então é como sempre fosse inalcançável. Sempre, até nos dias de hoje, é possível observar essa exclusão, que as regras são feitas
para ser excludentes, não para incluírem.